porque Jesus se encontrou com Moisés e Elias, que há muito tempo haviam partido desta vida. A transfiguração de Jesus permanece como um dos momentos mais impactantes nas Escrituras Sagradas, simbolizando a gloriosa transformação de seu corpo terreno. Esse evento profundo ocorreu após Jesus revelar sua verdadeira identidade aos seus seguidores, conduzindo-os à cidade de Cesareia de Filipos, localizada a aproximadamente 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Ao chegarem a um lugar onde se erguia um templo em honra ao imperador romano César Augusto, Jesus questionou seus discípulos sobre a opinião das pessoas a seu respeito, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 50. Jesus indagou aos discípulos o que as pessoas estavam dizendo sobre ele, o Filho do Homem. Em resposta, eles compartilharam várias suposições. Alguns acreditavam que ele era João Batista ressuscitado, outros pensavam que ele poderia ser o profeta Elias ou Jeremias, e ainda havia quem o visse como um dos renomados profetas do Antigo Testamento. Após ouvir essas opiniões, Jesus fez aos discípulos uma pergunta mais pessoal e direta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, com confiança, afirmou: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Com essa declaração, ele reconheceu a divindade de Jesus e seu papel salvífico, identificando-o como o tão aguardado Salvador, o Filho de Deus. Em resposta às palavras de Pedro, Jesus disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não te foi revelado pela carne e pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículos 16 a 18. A resposta de Pedro revela a importância da revelação divina na compreensão da identidade de Cristo. É somente através da revelação do Pai que podemos reconhecer verdadeiramente quem Jesus é e confessá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Pedro, ao declarar sua fé em Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo, torna-se um exemplo para todos os cristãos de como devemos confessar nossa fé e seguir a Cristo com firmeza e convicção. Logo após esse momento profundo, Jesus revelou algo extraordinário que nem mesmo as forças das trevas poderiam deter. Ele começou a explicar aos seus seguidores sua missão crucial: dirigir-se a Jerusalém, enfrentar o sofrimento pelas mãos das autoridades religiosas, ser crucificado e, após 3 dias, ressuscitar. Esse anúncio marcante estabeleceu os alicerces da mensagem do Evangelho. 6 dias mais tarde, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João a um monte alto, onde ocorreu a transfiguração diante deles. Seu rosto brilhava como o sol, e suas vestes se tornaram resplandecentes como a luz. Mateus 17, versículos 1 e 2. Nesses eventos percebemos o desdobramento do plano divino para toda a humanidade. A confissão de fé de Pedro foi fundamental para Jesus afirmar a fundação de sua igreja, simbolizando uma nova aliança e um futuro de vitória. A transfiguração revelou a glória divina de Jesus, antecipando sua vitória final sobre o pecado e a morte por meio de sua morte e ressurreição. Esses acontecimentos são o cerne da fé cristã, enfatizando o poder da revelação de Deus e sua obra redentora em Jesus Cristo. Além da extraordinária transfiguração de Jesus, a presença de Moisés e Elias, falando com ele, é um testemunho da continuidade do plano divino ao longo da história. Jesus cumpre o papel do Messias prometido. Esse momento de comunhão entre Jesus e os santos do Antigo Testamento ilustra a compreensão e a comunicação que ocorrem no reino de Deus, mesmo após a morte física. Eles simbolizam aqueles destinados ao arrebatamento sem passar pela morte, como Elias, que foi arrebatado ao céu em um carro de fogo segundo Reis 2, 11, e aqueles que partiram desta vida para estar com o Senhor, como Moisés, que morreu e foi enterrado pelo próprio Deus em um lugar desconhecido, Deuteronômio 34, 5, 6, Judas 1, 9. Juntos representam toda a história do Antigo Testamento, com Moisés personificando a lei dada por Deus no Monte Sinai e Elias simbolizando os profetas que anunciaram a vinda do Messias, Malaquias 4, versículos 5 e 6.
O encontro extraordinário de Moisés, Elias e Jesus, ao lado dos discípulos Pedro, Tiago e João, ocorreu no Monte da Transfiguração, Mateus 17, 1:13, Marcos 9, 2:13, Lucas 9, 20 e 8:36. Esse evento não apenas representa a harmonia entre o Antigo e o Novo Testamento, mas também destaca a supremacia de Jesus como o Messias prometido. Pedro, compreendendo a importância do momento, sugeriu erguer 3 abrigos, um para Jesus, um para Moisés e um para Elias, expressando assim a vontade de permanecer naquele momento de glória e comunhão com Deus. Mateus 17, 4. Enquanto Pedro ainda falava, um evento ainda mais extraordinário ocorreu. Uma nuvem brilhante os envolveu e uma voz ressoou dela proclamando: "Este é o meu filho amado, com quem estou muito satisfeito. Ouçam-no." Os discípulos, maravilhados com essa revelação divina, caíram de bruços, cheios de temor e reverência. Esse evento crucial, registrado em Mateus 17, dos versos 4 a 6, oferece uma visão da glória futura, quando Jesus retornará para estabelecer seu reino eterno. Ele destaca a posição elevada de Jesus como o Filho de Deus e o cumprimento tanto do Antigo quanto do Novo Testamento em sua presença. Todas as distinções entre passado e futuro convergem, e toda a criação reconhece sua autoridade divina como o soberano governante. Consciente do medo deles, Jesus gentilmente os tocou e disse: "Levantem-se e não tenham medo." Quando olharam para cima, viram apenas Jesus. Esse encontro poderoso reforçou que Jesus não é apenas um entre muitos servos fiéis de Deus ou apenas um profeta. Ele está acima de todos eles. Os ministérios de Moisés e Elias, representados na montanha, apontam para Cristo, que é o ponto focal de todas as Escrituras. A transfiguração de Jesus é um momento crucial na narrativa dos evangelhos, no qual ele revela sua verdadeira natureza divina aos seus discípulos mais íntimos. A presença de Moisés e Elias é altamente simbólica. Moisés representa a lei e Elias, os profetas, juntos abrangendo toda a revelação divina do Antigo Testamento. Ao conversar com eles, Jesus indica que ele é o cumprimento de todas as profecias e promessas divinas. Ele não é apenas um líder carismático ou um grande mestre, mas o próprio Filho de Deus encarnado. A transfiguração também é um momento de confirmação divina. A voz do Pai ressoa do céu, declarando que Jesus é seu Filho amado, em quem ele está bem satisfeito. Esta afirmação não apenas valida a missão de Jesus, mas também convida os discípulos e, por extensão, todos nós, a ouvirmos e seguirmos a palavra de Jesus. Enquanto desciam a montanha, Jesus instruiu os discípulos a guardarem para si mesmos a visão que haviam testemunhado, até depois de sua ressurreição dentre os mortos. Ele fez isso porque compreendia que, se as multidões soubessem, poderiam interpretar de forma equivocada e tentar forçar sua realeza terrena, em vez de entender sua verdadeira missão como o Rei ressuscitado do reino eterno. Durante o retorno da transfiguração, Jesus proporcionou uma revelação adicional aos discípulos. Curiosos sobre a profecia da vinda de Elias, indagaram a Jesus por que os doutores da lei afirmavam que Elias deveria vir primeiro. Jesus explicou que Elias já havia vindo, mas não foi reconhecido. Os discípulos compreenderam que Jesus se referia a João Batista, que veio no espírito e poder de Elias, conforme encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17. A transfiguração representa um momento profundo que reafirma a natureza divina de Jesus, seu papel como o cumprimento das profecias e da lei do Antigo Testamento, e a confirmação de sua missão como Salvador e Rei. A presença de Moisés e Elias enfatiza ainda mais a continuidade e a culminação do plano redentor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A cena da transfiguração de Jesus proporciona um vislumbre do seu reino vindouro e sua plenitude. Também confirma o que Jesus havia dito anteriormente a seus discípulos, que alguns deles testemunhariam a vinda do Filho do Homem em seu reino antes de enfrentarem a morte. Mateus 16, 28. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares e inscreva-se no nosso canal
pois isso nos ajuda e nos incentiva a trazer mais explicações e mensagens como essa. Para finalizar esse vídeo, vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial que reina sobre nós com infinito amor e misericórdia, neste dia solene, voltamos nossos corações para a sagrada memória da transfiguração de Jesus, onde Tua glória resplandeceu diante dos discípulos, revelando Teu imenso poder e majestade. Concede-nos, ó Deus compassivo, a graça de depositar plena confiança em Teu divino plano para nossas vidas, mesmo nos momentos de maior incerteza e tribulação. Que em Tua infinita bondade possamos encontrar refúgio e consolo, reconhecendo Tua presença constante ao nosso lado, a nos orientar com Tua sabedoria celestial e a nos envolver com Teu amor incondicional. Derrama sobre nós, Pai Celestial, Tuas bênçãos generosas e poderosas. Amém. Obrigado por assistir. Que Deus te abençoe infinitamente.